100%, só quando começaram as aulas presenciais esse ano. Mas eu vou falar um pouquinho sobre a teoria por trás do meu projeto, sobre toda essa questão da polimerização para absorção de 2 fótons. Depois eu vou apresentar o meu projeto propriamente dito, alguns resultados que a gente obteve, as perspectivas que a gente tem. Então, vou passar aqui. Coloquei um sumário para ficar um pouquinho mais organizado. Eu vou passar um pouco pelos conceitos fundamentais. Eu vou apresentar o meu projeto, a gente vai falar um pouquinho sobre o setup experimental que a gente utiliza ali para fazer a P2F, os resultados, conclusões, perspectivas e algumas referências das imagens que eu usei. Então, de conceitos fundamentais do que eu vim estudando durante todo esse tempo de pandemia que não deu para a gente ir muito para o laboratório, não tem como a gente fugir da ótica não linear, que ela é mais ou menos a base do que a gente estuda e do que a gente aplica ali no laboratório, né? Basicamente, então, quando a gente tem um regime de intensidade da radiação alto, né, comparável ali com o dos campos interatômicos, né, com a intensidade, então a gente vai ter alguns efeitos não lineares dessa interação da luz com a matéria. E em forma de equação, a gente pode ver esses efeitos não lineares aparecendo porque a polarização passa a ser expressa como uma série de potências do campo elétrico. Então, como a gente estaria acostumado ali na ótica linear, a gente teria só esse termo aqui, né, o ε0, Q1, que seria a suscetibilidade de primeira ordem, vezes o campo elétrico. Mas como a gente está aqui nos efeitos não lineares, aparecem esses termos de E ao quadrado, E ao cubo e assim por diante. Cada um desses termos dá origem a um efeito não linear diferente. Por exemplo, esse termo de Q2, ele dá origem ao segundo harmônico, então entra uma radiação com uma frequência ômega, sai 2 ômega, o Q3 está relacionado à geração de terceiro harmônico e alguns outros efeitos. Relacionado a isso, a gente vai ter que uma das consequências dessa interação não linear é justamente a absorção de 2 fótons. A absorção de 2 fótons, ela foi idealizada, assim, ela foi prevista primeiro pela Maria Goeppert-Mayer. Ela fez uma previsão teórica da probabilidade de absorver 2 fótons quando a gente passava para um estado de mais alta energia. Embora ela tivesse dado andamento em algumas outras pesquisas dela, e não necessariamente focado só nessa da absorção de 2 fótons, essa probabilidade que ela calculou incentivou alguns estudos posteriores onde eles conseguiram ver esse efeito na prática. Ela também não conseguiu observar esse efeito porque na época dela a gente não tinha fontes que tinham intensidade suficiente para a gente observar esse efeito, porque como eu comentei antes, né, a gente precisa ter uma intensidade relativamente alta para a gente observar esses efeitos não lineares. Então, sobre o processo em si da absorção de 2 fótons, o que a gente tem é que trata-se de um processo em que o átomo é excitado, ele vai de um estado de menor energia para um estado de energia mais alta. E nesse processo, em vez de ele absorver um fóton só, que seria o que a gente estuda de forma clássica, né, linearmente, ele absorve 2 fótons de uma forma praticamente simultânea. E esse processo ele pode ser classificado de duas formas, que é a absorção de 2 fótons degenerada, que é o que a gente observa aqui nessa figura aqui na parte A, onde os 2 fótons têm a mesma energia, ou não degenerada, que seria aqui nessa figura B, onde cada um dos fótons tem uma energia diferente. O fato dos fótons terem a mesma energia ou energia diferente não faz muita diferença, porque, na verdade, o que vai contar é que a soma das energias dos 2 fótons corresponde a essa energia de transição de um estado para outro. E esse processo ele é importante para o que a gente pretende, né, aqui no meu projeto, por exemplo, dessa microfabricação usando a polimerização para absorção de 2 fótons, porque a absorção de 2 fótons ela garante um confinamento espacial, enquanto que a absorção de um fóton a gente não observa esse confinamento. Então, como a gente pode observar nessa imagem aqui, na absorção de um fóton, a gente não tem essa focalização ali. O que acontece na absorção de 2 fótons é que a polimerização ela vai acontecer no voxel, que é um pequeno volumezinho ali no redor da onde o laser é focalizado. E isso é muito interessante porque a gente se propõe para a gente conseguir fabricar estruturas de diferentes geometrias, delimitar certinho a geometria que a gente quer, conseguir fabricar estruturas com precisão. Então, esse confinamento espacial é muito útil para a gente fazer essa microfabricação.
Sobre a reação de polimerização em si, então, ela acontece induzida pelo laser, no caso o laser que a gente utiliza é o laser de titânio safira. Ela vai acontecer ali na nossa amostra, que é composta por monômeros e pelo fotoiniciador. O fotoiniciador ele tem um grande papel, né, nesse processo todo, porque ele que sofre um processo de cisão, de quebra fotoquímica, quando acontece a incidência do laser na amostra, e aí vai acontecer a produção de radicais livres, isso vai ser responsável por solidificar ali a região na forma como na geometria que a gente desenhou para fazer. Alguns fatores que a gente tem que contribuem para a melhor resolução das amostras na fabricação na nossa amostra são a intensidade do feixe, tem que estar próximo ao limiar de polimerização, então não adianta a gente colocar uma intensidade extremamente alta, isso não vai favorecer a resolução da estrutura que a gente fabricou, e se a gente colocar também uma intensidade muito baixa, não vai acontecer a polimerização. Então, existe esse limiar de polimerização, que é um parâmetro para onde deve estar ali próximo à intensidade do nosso feixe. E a escolha da abertura numérica das lentes. Então, sobre o meu projeto propriamente dito, a gente se propõe a usar a técnica de P2F, da polimerização por absorção de 2 fótons, com o laser de titânio safira, e fabricar diferentes estruturas com geometrias diferentes. Então, eu vou apresentar aqui alguns resultados que a gente obteve, mas a gente ainda vai fazer algumas outras estruturas de outras geometrias. E a gente vai fazer a caracterização dessas estruturas com o microscópio óptico e com as imagens MEV, né, de microscopia eletrônica de varredura. E também fazer testes de biocompatibilidade para chegar, então, na parte biológica, onde a gente vai ver o crescimento de células ou micro-organismos nesses ambientes que a gente fabricou. Então, é por isso que entra a importância da versatilidade da técnica no sentido da gente fazer diferentes geometrias e estudar como cada uma geometria pode influenciar no desenvolvimento, né? Fazer geometrias mais próximas umas às outras, hexágonos, cilindros e assim por diante. Então, o método experimental, isso daqui é um esquema que a gente utiliza, né? O esquema tradicional que a gente utiliza para fazer a polimerização por absorção de 2 fótons. A gente tem o laser passando aqui no obturador mecânico, lâmina de meia onda, polarizador, os espelhos. A gente faz o alinhamento do laser, a gente pode regular a potência que vai incidir ali na amostra. E, por fim, o imageamento é feito através dessa câmera CCD e de um LED vermelho, e a gente consegue observar o que está acontecendo ali quando a gente está fabricando. Então, sobre o método experimental do que eu utilizo mesmo no meu projeto de IC, a gente usa uma resina composta pelos monômeros SR399 e SR368, juntamente com o fotoiniciador Lucirin, que vai promover a reação de polimerização, acontece seguindo aquele esqueminha de geração de radicais livres. O laser que a gente usa é o oscilador, né, de titânio safira, ele opera no regime mod locking, que é o que vai conseguir fazer a polimerização, né, porque no CW ele não faz a fabricação. Os pulsos são de 100 femtosegundos, taxa de repetição de aproximadamente 80 MHz, comprimento de onda em torno de 760 nanômetros e potência média de 440 miliwatts. O software que a gente utiliza para fabricar as estruturas, para escolher, né, também a estrutura que a gente vai colocar ali na hora no computador para o laser desenhar, é o LabVIEW. E o imageamento, conforme a gente vai vendo ali o processo, para ver se está fabricando, se está certa a altura do laser, é uma câmera CCD com LED vermelho. Depois disso, depois que a gente faz a fabricação das estruturas, a gente encaminha para um processo de lavagem. Esse processo de lavagem a gente faz com álcool etílico aquecido, geralmente a 70 graus Celsius, e depois a gente caracteriza as estruturas com microscópio óptico e faz as imagens MEV. E aqui agora eu vou apresentar alguns resultados que a gente obteve. Esses primeiros resultados foram meio que os primeiros testes que a gente foi fazendo mesmo para que eu conseguisse ganhar um pouco mais de familiaridade ali com o processo experimental, explorar essa questão de diferentes geometrias. Então, na figura A, a gente vê alguns pentágonos, as duas imagens são imagens do MEV.
E na figura B a gente vê alguns cilindros. Os pentágonos, se eu não me engano, o lado de cada pentágono é em torno de 50 micrômetros. Os cilindros, o diâmetro interno é de cerca de 30 micrômetros e o externo, de uma ponta mais externa até a outra, é em torno de uns 50 micrômetros também. E a gente consegue perceber que as imagens apresentam uma resolução muito boa. Principalmente aqui no caso dos pentágonos, a gente observa que a gente tem uma boa regularidade da estrutura mesmo, assim, do formato. E nos cilindros, eu acho que fica um pouco mais evidente que a gente teve um problema que foi até meio que recorrente, que foi da adesão das estruturas ao vidro, ao substrato. Isso pode ter sido ocasionado porque ali na fabricação das primeiras camadas não estava 100% alinhado, não estava com a altura correta, então não foi bem aderido, né, as primeiras camadas da fabricação. Ou também uma outra coisa que eu e o Otuca a gente já tinha conversado, que muitas dessas estruturas que a gente fez de uma forma assim bem colada, né, uma estrutura junta da outra. E como dá para perceber, as estruturas aqui mais centrais, elas ficaram mais fixas no substrato, enquanto que as mais das extremidades, elas ficaram mais descoladas do substrato. E uma coisa que também pode ser de explicação para isso é que a ligação entre uma estrutura e outra, né, a ligação química mesmo, ela é mais forte do que a ligação entre uma estrutura e o próprio substrato, que é o vidro. Então, por isso, as estruturas do meio ali, elas acabam ficando um pouco mais fixas e as estruturas das extremidades, elas acabam levantando, né? Não fica 100% aderida ali ao substrato. Aqui, outras fabricações que a gente fez também, isso daqui são 7 hexágonos, né? No formato ali parecido com um favo de mel. Novamente, a gente conseguiu uma resolução muito boa ali da imagem MEV, uma regularidade ali na estrutura ficou bem legal também. Só que aqui, como na perspectiva é a mesma figura, tanto A quanto B. E nessa perspectiva mais inclinada, no B, a gente percebe que teve de novo esse probleminha da adesão ao substrato. Então, dá até para perceber que esse hexágono mais central, ele está mais fixo, né, tá mais aderido ao substrato, enquanto que os adjacentes eles estão um pouco levantados. Dá até para ver a sombra aqui um pouco, né? E aí, novamente, isso pode ter sido um problema ali do alinhamento, da focalização do laser nas primeiras camadas, e daí não ficou tão aderido. E também pode ser porque, como as estruturas foram feitas umas coladas assim, uma na outra, então o que aconteceu é que, como a ligação entre uma estrutura e a do lado dela é mais forte do que a estrutura e o substrato, o que acontece é que as extremidades elas dão uma levantada e não ficam aderidas ali ao substrato. Na imagem passada, eu acho que eu esqueci de comentar, mas os hexágonos eles têm cerca de 50 micrômetros de lado e a altura é em torno de uns 20 micrômetros, mais ou menos. Aqui a gente também tem uma matriz de hexágonos, não ficou tão bem definido assim o formato dos hexágonos aqui nessa fabricação, mas a gente consegue perceber que a resolução das imagens, embora tenha perdido um pouco quando eu passei para os slides, a imagem deu uma perdida na resolução, não consegui consertar, mas a imagem MEV propriamente dita, a resolução tá da mesma forma que as outras, então dá para a gente ver bem, dá para a gente medir, né, os lados, as coisas. E então a gente tem essa matriz de hexágonos, os hexágonos aqui eles ficaram um pouco mais altos, eu acho que a altura deu em torno de 40 micrômetros mais ou menos, e a gente observou aquele mesmo probleminha aqui, principalmente nessa perspectiva que dá para ver um pouco melhor, da figura B, que os hexágonos mais do canto, né, das extremidades, eles ficaram menos aderidos ao substrato, enquanto que os do centro eles ficaram um pouco mais aderidos ali, mais fixos. Então, com isso, então, as conclusões que a gente conseguiu obter até agora com o projeto é que realmente dá para a gente explorar diferentes geometrias e fazer matrizes maiores, com mais hexágonos, mais cilindros, ou menores. Dá para a gente fazer as estruturas mais coladas umas às outras, como foi o que a gente fez na maioria das fabricações, ou dá para a gente fazer mais distante. Dá para regular essa questão da altura das estruturas, então essa versatilidade na geometria, no tamanho das estruturas.
A resolução também, que foi uma coisa que dá para a gente perceber, que a resolução das imagens MEV ela fica bem legal. Muitas das estruturas apresentaram uma boa regularidade estrutural e, na maioria delas, a gente observou esse probleminha da adesão da estrutura ao substrato. E como perspectivas, aqui no caso a gente tem mais perspectivas do que conclusões, porque eu fui poucas vezes para o laboratório por conta da pandemia e tal, das dificuldades. Mas então, como perspectivas, eu pretendo utilizar mais o setup experimental ali, explorar mais diferentes geometrias. A gente tem a proposta de fazer alguns cones e fazer aquelas estruturas tipo wood piles também. Dar início aos testes de biocompatibilidade, porque infelizmente a gente não conseguiu chegar na parte biológica ainda. Então, nesses testes de biocompatibilidade, a gente vai observar esse crescimento de bactérias ou talvez células nesses ambientes fabricados e usar a microscopia de fluorescência também para avaliar o desenvolvimento celular nesses ambientes fabricados, que essa parte a gente ainda não conseguiu chegar. E aqui são as referências de algumas imagens que eu usei, alguns artigos que eu utilizei também como base para o meu projeto, e eu acho que é basicamente isso mesmo. É isso. Eu vou voltar lá para o começo da apresentação.